o novo céu e a nova terra, a promessa de Deus para a eternidade. Desde tempos antigos, os profetas e apóstolos de Deus falaram de uma promessa gloriosa, a criação de um novo céu e uma nova terra. Esta promessa nos foi revelada por meio das Escrituras Sagradas, e é com grande esperança que aguardamos o cumprimento desse plano divino. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João compartilha sua visão. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A visão profética de Isaías e a realidade apocalíptica. Antes de João ter essa visão, o profeta Isaías já havia anunciado essa promessa. Em Isaías, capítulo 65, versículo 17, está escrito: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui, vemos que Deus já tinha planejado muito antes um futuro onde o pecado e a corrupção que afligem o mundo atual não mais existiriam. Um futuro onde tudo o que é imperfeito será substituído por algo completamente novo e glorioso. O testemunho de Pedro. A destruição do antigo para o surgimento do novo. O apóstolo Pedro também confirma essa verdade em sua segunda carta. Em segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 10, ele escreve: Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro nos alerta sobre a destruição iminente deste mundo presente, que será purificado pelo fogo para que uma nova criação possa surgir. Uma criação onde habita a justiça, ou seja, um lugar onde não haverá mais injustiça, dor ou sofrimento, mas somente a paz e a presença de Deus. A Nova Jerusalém, o clímax da esperança cristã. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3, João nos leva a uma descrição ainda mais detalhada dessa nova criação. Ele diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esta cidade celestial, a Nova Jerusalém, é a representação máxima da comunhão entre Deus e a humanidade. É onde Deus, em toda a sua glória, habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais separação, não haverá mais escuridão, pois a luz de Deus iluminará tudo. A dimensão da Nova Jerusalém, um espaço para todos. Para nos ajudar a compreender a imensidão dessa nova criação, a Bíblia nos fornece medidas específicas da Nova Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 15 e 16, lemos: E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, e a largura, e a altura eram iguais. Em termos modernos, 12.000 estádios correspondem a aproximadamente 2.200 quilômetros. A Nova Jerusalém é descrita como um cubo perfeito, simbolizando a perfeição e a totalidade de Deus. Essa cidade, com suas dimensões impressionantes, é grande o suficiente para acomodar todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Não importa quantos sejam, há espaço para todos na casa do Pai. As portas e os muros, a proteção e a abertura da Nova Jerusalém. Além das dimensões, as Escrituras nos dão detalhes sobre as portas e os muros da cidade. Em Apocalipse,
capítulo 21, versículo 17, João descreve: "E mediu o seu muro, 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo." 144 côvados equivalem a aproximadamente 65 metros, simbolizando a robustez e a segurança da cidade. No entanto, apesar da altura do muro, as portas da cidade nunca se fecharão. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 25, lemos: "E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite." Estas portas sempre abertas representam o convite contínuo de Deus para todos os que desejam entrar e participar da vida eterna. Elas simbolizam a generosidade e a graça de Deus, que nunca se esgota. A morada de Deus entre os homens, o fim das lágrimas e da morte. Uma das promessas mais reconfortantes sobre o novo céu e a nova terra é que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, João nos assegura: "E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esta é a esperança suprema dos cristãos, que todas as dores e sofrimentos que enfrentamos nesta vida serão removidos. Não haverá mais morte, a última inimiga será derrotada. Não haverá mais tristeza, nem dor, pois a presença de Deus trará uma alegria e paz eternas. A comunhão perfeita. Deus como luz eterna. Outra característica marcante da Nova Jerusalém é que não haverá necessidade de sol ou lua para iluminar a cidade. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, está escrito: "E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandecessem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada." Aqui, vemos que a glória de Deus é tão poderosa que ilumina toda a cidade, eliminando qualquer necessidade de luz natural. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, será a lâmpada que ilumina para sempre este novo lar. A entrada dos justos, os que herdam todas as coisas. No entanto, a entrada nesta nova criação não é automática para todos. A Bíblia é clara ao dizer que apenas aqueles que vencerem receberão essa herança. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7, Jesus declara: "E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho." Este versículo nos ensina que a salvação é gratuita, disponível para todos os que têm sede de justiça e de Deus. No entanto, para herdar todas essas bênçãos, é necessário perseverar na fé, superar as tribulações e manter-se fiel até o fim. A exclusão dos ímpios. O destino dos incrédulos. Em contraste com as bênçãos prometidas aos justos, a Bíblia também nos adverte sobre o destino daqueles que rejeitam a Deus e vivem na impiedade. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito: "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Este versículo serve como um aviso solene de que aqueles que escolhem viver em oposição à vontade de Deus não terão parte na nova criação. Eles enfrentarão o juízo e serão separados eternamente da presença de Deus. A Nova Jerusalém, uma cidade sem templo. Outro aspecto fascinante da Nova Jerusalém é que não haverá templo nela. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, João diz: "E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro."
Nesta nova criação, a presença de Deus será tão manifesta e imediata que não haverá necessidade de um templo físico. Deus mesmo será o templo, e todos viverão em sua presença direta, adorando-o em espírito e em verdade. A eternidade com Deus. A conclusão da história. À medida que avançamos para o final da visão de João, chegamos a uma compreensão mais profunda da eternidade que nos aguarda. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 24 a 26, João nos diz que as nações caminharão na luz dessa cidade, e os reis da terra trarão sua glória a ela. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Este é o quadro final de uma criação restaurada, onde Deus reina supremo e todas as nações da terra vivem em paz e harmonia, glorificando o Criador. O chamado à esperança e perseverança. Com base em tudo isso, somos chamados a viver em esperança e perseverança. As promessas de Deus são seguras e dignas de confiança. A Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra não são meras alegorias, mas realidades futuras que aguardam todos os que colocam sua fé em Jesus Cristo. Devemos, portanto, manter nossos olhos fixos nessa esperança, sabendo que este mundo é temporário e que nosso verdadeiro lar é com Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Viver à luz da eternidade. Diante de tudo o que foi exposto, como devemos viver? A resposta é clara. Devemos viver à luz da eternidade, com nossos corações e mentes fixos nas promessas de Deus. Isso significa viver em santidade, justiça e amor, enquanto aguardamos com expectativa a manifestação do novo céu e da nova terra. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por Tua palavra que nos revela as maravilhas do Teu plano eterno. Agradecemos pela promessa de um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos contigo para sempre. Ajuda-nos a viver à luz dessa promessa, mantendo-nos firmes na fé e perseverando até o fim. Que possamos ser encontrados dignos de entrar na Nova Jerusalém e de viver eternamente em Tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Amém.